só há um mediador entre Deus e os homens, e ele não se chama João Calvino, Martinho Lutero, Edir Macedo, R.R. Soares, ele se chama Cristo Jesus. Ele se chama Jesus de Nazaré. Ele é o caminho. O que é o humanismo? É o antropocentrismo. Tudo gira em torno do homem. Tudo é feito para o homem, pelo homem. Eu acho que tinha que mudar a Bíblia, porque para mim e por mim são todas as coisas. Glória, pois, a mim eternamente, amém. Você vê as ciências, a cultura, a política, tudo trabalha para convergir na satisfação, completude, realização do ego e do homem. Indústria cinematográfica, literatura, entretenimento, tudo trabalha para o homem ser o centro. E o extraordinário é saber que dentro da igreja está acontecendo isso. Um evangelho antropocêntrico, uma pregação que tem o homem como centro, uma mensagem que é preparada para a glória do homem, campanhas que são feitas para a glória do homem, louvores escritos que enaltecem o homem. Isaías diz: eu sou o Senhor e esse é o meu nome, a minha glória não divido com ninguém, e nem o meu louvor com as imagens de escultura. Deus não divide. Está muito enganado quem acha que a igreja, o culto, tudo que é feito é para o homem. Sabe por que você foi criado? Sabe por que Deus fez o mundo, o universo e fez você? Deus não precisava de você. Deus não sente solidão. Deus não precisa ajuda. Ele fez para manifestar a sua glória. Ele fez para manifestar o seu louvor. Ele fez, meu irmão, para a glória do seu poder. O culto, meu irmão, tem que ser teocêntrico, cristocêntrico. O culto todo é feito para a glória dele, exaltação dele, através do Filho dele, no Espírito dele. Eu adoro no Espírito, através de Cristo, e essa adoração chega em Deus. Estamos vendo isso. Estamos vendo que o culto, a pregação, conferência, o simpósio, o congresso, a literatura, tudo é feito para o homem ser beneficiado. E isso não pode ocorrer. Sabe o que está acontecendo na maioria dessas igrejas, em toda parte do mundo, e principalmente dessa nação? Nada mais do que idolatria cometida. Idolatria. Estão adorando um Deus que não conhecem. Estão adorando um Deus humano. Estão adorando um Deus humanista. O que Jesus disse para a mulher samaritana? Vós adorais quem não conheceis. Porque é um escândalo. Porque o centro é Deus, porque a adoração é a Deus, o louvor é para Deus, e isso se torna um escândalo, quando o homem caído rejeita a ideia de ser o segundo, e não o primeiro, rejeita a ideia de ter que viver para alguém, e não para si próprio. E é exatamente isso que o Evangelho ensina. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e me segue, pois todo aquele que achar a sua vida, perdê-la, e todo aquele que por amor de mim perder a sua vida, achará. Esse é o escândalo, esse é o escândalo da morte do velho homem, o escândalo da renúncia, o escândalo de ver para a glória do Senhor. Romanos 11, a partir de 24 diz: ó profundidade das riquezas, tanto das ciências como da sabedoria de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem compreendeu a mente do Senhor, e quem foi seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele, para que depois possa lhe retribuir? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente, amém. O Evangelho sempre vai ser uma afronta para a sociedade, para a cultura. Os homens caídos jamais vão amar a Deus, jamais vão receber o Evangelho, a não ser pela ação do Espírito Santo, a não ser pela soberania de Deus. Jamais abrirão o coração para o Evangelho.
E nós, os evangélicos, nós os que dizemos salvos, não, por favor, meu irmão, não diminua o escândalo da cruz, não diminua o escândalo do evangelho, não diminua a força da igreja. A igreja primitiva, histórica, caminhou militante, evangelística, debaixo do poder do Espírito Santo, não esse poder que rola, que pula, que joga paletó, mas o poder que justifica, o poder que santifica, o poder que levanta homens caídos e os salva. Esse poder é o que precisa nos alcançar. Quando eu venho até essa cidade, eu vejo os viciados em crack, as prostitutas, ruas inteiras cheias de homossexuais, igrejas e vendilhões na porta do templo, fornicadores, adúlteros, ateus, gente morta. Se a igreja do Deus vivo não se levantar em oração, pregando o santo evangelho, se não em oposição contra essa cultura caída, meu irmão, nós seremos cobrados nos dias do juízo. Nós seremos cobrados. Olha, você jovem, Deus te escolheu porque você é forte, tem vigor. Lembra do teu Criador nos dias da sua mocidade. Come a palavra, passa horas estudando as escrituras, estuda os textos, decora os textos, vive os textos. Olha, os seus joelhos estão muito bonitinhos, eles precisam sangrar de vez em quando. Você precisa chorar. Gasta tempo na presença, gasta tempo em evangelismo, caminha com pastores mais velhos, presbíteros e obreiros. Aprenda a pastorear, aprenda a evangelizar, aprenda a orar, aprenda a ser uma mulher de Deus, aprenda com as mais velhas, com as mulheres idôneas, santas, piedosas. Agora, nenhuma outra área tem sido tão afetada pelo relativismo, pluralismo, humanismo, pela superficialidade. Nenhuma outra área dentro da igreja e da teologia tem sido tão afetada como a soteriologia, a doutrina da salvação, a doutrina mais importante, o grande propósito da encarnação, morte e ressurreição de Cristo: justificar, redimir, salvar pecadores. Esta é a grande obra. Por isso que eu não entendo essas igrejas, as promessas, a rosa ungida, o carro ungido. Deus cura, liberta, batiza com o Espírito Santo e não sei o que. E a salvação? Vi nesses programas de TV aí, esses aí que você conhece, aquele que fala baixinho, vem ser meu parceiro, aquele. Você sabe, bandeira amarela, quanto testemunho, eu vomitei o câncer e a tênia, saginata e a sólio, aleluia, palmas para Jesus. Eu tinha um olho de peixe do tamanho da minha cabeça, Deus curou, glória a Deus. Eu tinha esporão, esporinho, eu tinha o diabo, Deus tirou, aleluia. Aí um dia estava a mulher na fila: pastor, essa noite eu fui salva, Deus perdoou meus pecados, eu senti. O pastor: tudo bem, mas o que ele curou, o que ele fez? Pastor, eu fui salva. Palmas para Jesus. Próximo. Isso não é para rir. Sabe o que estão fazendo? Percorrendo o mar para buscar um prosélito. E estão fazendo 2 vezes mais filhos do inferno, dando uma falsa segurança de salvação, diminuindo o sangue de Cristo, o sangue daquela cruz. E o principal propósito, desde a promessa de Gênesis: da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça, esse ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar, e este a cabeça. Ali começa a primeira profecia do Messias, Redentor e Salvador. Essa doutrina tem sido adulterada, esquecida, mal interpretada. Então nós temos uma nação que tem 50 milhões de evangélicos, e a maioria nunca foi salva. Um dia me convidaram para fazer uma entrevista e responder uma série de perguntas. Uma das perguntas estava escrito, era assim: pastor Paulo, você acredita que dentro de poucos anos
o Brasil será uma nação completamente evangélica, terá nela a maioria evangélicos. Eu disse assim: baseado em que fatos vocês estão dizendo isso? Baseado em que fatos você diz que a nossa nação é evangélica? Baseado em que fato você diz que esses 50 milhões de pessoas evangélicos se dizem cristãos, são cristãos? A grande verdade é que a maioria não possui nem uma doutrina da segurança da salvação, e nem da certeza da salvação. Então talvez você entrou aqui com doenças e queria uma cura, entrou aqui com um casamento complicado, com problemas emocionais, e tem tantas necessidades, mas nenhuma delas se equivale à vida eterna. Nenhuma delas é mais importante do que ser justificado por Cristo. Nenhuma delas. 1 João diz: e temos nele, Cristo, esta promessa. Qual? A vida eterna. E você precisa saber algo essa noite sobre a salvação. Você precisa saber algo hoje sobre a vida eterna. Você precisa hoje parar, pelo menos hoje, e pensar um pouco na sua eternidade.